Semana passada, falando sobre o caminho do discipulado, nós falamos que a Bíblia nos apresenta dois conceitos que nos ajudam a entender o caminho da fé. E eu falei sobre o conceito de peregrinos, que nós somos, e também de discípulos. Aquele que aprende andando junto, se relacionando com o Mestre, tendo seus ouvidos atentos à voz do Mestre, imitando o Mestre. Esse aprendizado não é meramente acadêmico, né, como nós falamos, mas principalmente relacional. E a palavra de Deus nos mostra lá em João capítulo 8, verso 31, dizendo assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Isso aqui já estabelece um parâmetro para o que nós podemos entender sobre discípulo e o que não é, né? Então, permanecer na palavra de Deus é uma característica muito forte, muito evidente de que nós somos discípulos de Jesus. O caminho do discipulado envolve obediência. Obediência está diretamente ligado à vida do discípulo. Eu me lembro que quando eu era um adolescente, eu tive assim uma queda, uma atração até grande para as artes marciais. E tinha vários da igreja onde eu congregava e também da vizinhança onde eu cresci, que curtia bastante isso, né? Na época, o Bruce Lee estava em evidência e existiam alguns filmes nesta área, o Kung Fu, Karatê, e eu fui atraído para isso. Agora, eu observei que toda pessoa que é um aprendiz das artes marciais, ele precisa de um mestre. Ele precisa ter alguém que seja superior a ele no contexto de capacidade e que vai lhe transmitir conhecimento. E eu vou te dizer, todas as pessoas que estão nessa caminhada, ou seja, o discípulo daquele mestre, é extremamente focado, extremamente responsável e ele aprende o caminho da disciplina nesse processo, né? Esta palavra, disciplina, como também obediência, não está muito em voga nos nossos dias. É uma palavra um tanto desgastada e evitada. E quanto mais nós avançamos neste mundo que busca a independência, menos e menos se presta atenção na questão do conceito de obediência, né? E a palavra de Deus nos atenta para isto, porque esse conceito de obediência neste mundo está desgastado exatamente por causa da atitude de independência que o mundo tem desenvolvido em cada um dos seus cidadãos, né? Jesus ele chama a atenção dos seus discípulos ao falar sobre isso, e isso está lá em Mateus capítulo 20, verso 25 a 28. Mateus capítulo 20, verso 25 a 28. Que ele fala assim: então Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, nesse caso Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando nós meditamos nesse texto aqui, nas palavras de Jesus, a gente tem que realmente descer um pouquinho mais da superfície, porque Jesus é Senhor e Mestre, e ele estava falando com os seus discípulos, seus seguidores, como sendo o Mestre, ou seja, os discípulos estavam olhando para ele como o Mestre, aquele que ensina. E
Jesus não estava agindo e nunca agiu e não faz parte da estrutura do reino de Deus o domínio. Jesus não estava dominando sobre eles, exigindo obediência deles, porque ele, Jesus, era superior. Não é essa característica de Jesus e não é esse o ensinamento. Portanto, nós precisamos prestar atenção um pouco mais sobre essa questão do que significa obediência. É verdade que quem deve obediência significa que está olhando para alguém que tem alguma coisa a lhe ensinar. Também significa que se eu estou pronto para obedecer a alguém, eu também reconheço que aquela pessoa tem algo que eu preciso, que eu desejo, que eu tenho necessidade. Isso faz com que eu me submeta à autoridade daquela pessoa. E a maneira de eu expressar esta obediência, essa submissão, é através do caminho da obediência. A obediência é o treinamento para a disciplina. A vida requer de nós disciplina. Qualquer pessoa que é bem-sucedida em alguma coisa que ela se propôs a fazer ou a aprender, vai ter que passar pela disciplina. Eu já conheci algumas pessoas que eles relatam que quando estavam estudando para os exames, principalmente em faculdade como engenharia, medicina e outras matérias que exigem bastante da pessoa e que precisavam dedicar horas a fio estudando. Isso significa que essas pessoas precisavam vencer, inclusive, o sono. Isso é, impor sobre elas mesmas o caminho da disciplina. E eu me lembro que algumas pessoas inventaram alguns métodos para não dormir, como, por exemplo, ficar com o pé numa bacia de água cheia de gelo. Para mim isso seria uma tortura, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande dos pés. Mas era um método que eles achavam para se manter acordado. De vez em quando se dá uns beliscões, isso eu já fiz, principalmente dirigindo há muitas horas durante a noite, onde o sono está querendo nos vencer, e eu deixava a janela aberta para o vento bater bem no meu rosto, me beliscava para me manter totalmente no controle das minhas reações e também dos meus reflexos. Isso é uma imposição de disciplina. E eu vou te dizer, não é agradável. Nenhuma disciplina, a princípio, é agradável. Ela se torna um exercício agradável quando você já se submeteu a ela, já abraçou aquela disciplina e aquilo começa a gerar um determinado prazer, como endorfina, que é gerado através da disciplina física e que isso gera prazer na vida da pessoa. Mas o princípio não é este. Agora, a disciplina, sem que você entre pelo caminho da obediência, não vai funcionar nunca. O discípulo de Jesus precisa abraçar essa atitude de obediência que gera essa disciplina. Em Hebreus capítulo 13, último capítulo do livro de Hebreus, nos chama a atenção para mestres ou para guias, para pastores, e eu quero ler o verso 7, como também o verso 17. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Este aqui é uma palavra de encorajamento para que nós estejamos com os nossos olhos fixos e considerando as pessoas que nós entendemos como sendo guias, mestres, líderes espirituais que, através de suas vidas,
passam para nós, ou para aqueles que estão olhando para eles, que estão olhando o seu exemplo, ensinamentos que serão alicerce, fundamentos para a vida. No verso 17, é uma palavra direta a nós, nesse caso que estamos seguindo, e diz assim: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Meus amados, é realmente algo extremamente assim, desprazeroso, ruim, tá? É quando você tenta ensinar alguém que não quer obedecer. Quem está numa posição de patrão, de líder, pastor e também, o mais comum, pai, mãe, tentando passar conceitos, ensinamentos para filhos ou para empregados ou subordinados, e a pessoa resiste, não faz, é endurecido, não quer prestar atenção, como que isso é ruim? Como que isso traz agonia? Porque você sabe pela experiência, e é por isso que você é um patrão, por isso que você é um gerente, por isso que você é um diretor, por isso que você está numa posição de mestre ou de professor, e você passa ensinamento, você está ali dedicando com a sua vida, ensinar, treinar outros que não respondem bem ao seu ensino, à sua palavra. Prefere andar na sua maneira, na sua independência e não leva a sério, ou seja, despreza aquilo que você tem a passar. Isso é muito ruim, é desgastante o relacionamento. Aqui nós vimos isso e podemos olhar novamente Deuteronômio capítulo 28, que fala sobre o caminho da obediência. E ali Deus, instruindo o seu povo, ele mostra sobre a necessidade de que o seu povo andasse prestando atenção nele, em quem ele é, né? Então, no capítulo 28 de Deuteronômio, ele diz: as bênçãos decorrentes da obediência. E o Senhor diz ao seu povo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E ali nós temos, no decorrer deste capítulo, uma porção de apresentações que são, na realidade, não premiações, são colheitas de uma semeadura correta. E esta semeadura é apresentada como sendo obediência. Há vida na obediência. Obediência precisa fazer parte da nossa vida. Eu sei que todos vocês têm lições que aprenderam, algumas de uma maneira drástica, outras de uma maneira assim suave, tranquila, mas que vocês não esquecem, né? Algumas situações que eu aprendi, eu nunca vou esquecer. Por exemplo, eu cresci pulando, nadando, correndo muitos riscos nos rios de Petrópolis, que foi onde eu nasci e cresci. E eu gostava muito de pescar com peneira, eu levava uma alavanca de ferro para mover as pedras e botava peneira, não tinha tarrafa, não tinha nada disso, para pegar principalmente bagres. E eu me lembro que uma vez eu estava no meio do rio, em cima de uma pedra, pescando. Estava eu e o meu irmão. E tinha uma pessoa adulta comigo, o nome dele era Manuel.
e ele disse para mim uma coisa: Gilberto, todas as vezes que você estiver no rio, preste atenção no barulho das águas. Se você perceber que o barulho está aumentando, corre, sai fora do rio, porque o rio está enchendo e você pode não ter tempo. Eu nunca esqueci aquela lição. E eu vou te dizer que isso salvou a minha vida. Uma vez, quando eu estava de noite pescando, eu e o meu irmão, eu tinha ali o quê? Uns 11 anos, alguma coisa assim. E de repente eu ouvi um barulho aumentando das águas e eu saí correndo, puxei o meu irmão. Quando eu cheguei na margem do rio, o rio era uma tormenta só. Estava tão cheio, que se nós não tivéssemos saído imediatamente, teríamos perecido. Nunca esqueci aquilo. A outra lição que eu recebi, que eu nunca esqueci, foi quando eu, já casado com o meu primeiro filho, Rubens. Ele tinha por volta de 2 anos, ia fazer 3 anos. Jussara estava grávida de Lívia, e estávamos numa turnê por várias bases da Jocum, dando aulas. Saímos de Contagem e o alvo era chegar até Porto Alegre. Aí então chegamos em São Paulo, depois Curitiba, depois Florianópolis e por último Porto Alegre. A Jocum em Porto Alegre é um lugar muito agradável, é um tipo uma fazenda bem retirada do centro, um lugar com muita beleza natural. Tem um rio que corre, assim, um riacho que corre bem dentro da propriedade, é um riacho assim de águas bem limpinhas. E quando nós estávamos lá nessa viagem, sabe quando pais começam a fingir que são surdos e fingir que são cegos, porque já estão cansados de chamar a atenção do filho, né? E filho dá trabalho, por isso que eu penso que a idade certa de se ter filhos é quando nós somos ainda jovens, porque jovens têm energia e isso vai ser requerido na educação dos filhos. Mas eu já estava cansado, Jussara estava cansado e o Rubens era difícil. Ele não era fácil não, ele era artiloso e ele era daqueles que não respeita limite, está sempre empurrando os limites para os lados. Ele queria ter o seu espaço. E na casa dos outros é sempre desconfortável você chamar a atenção de criança e tudo. E assim que estávamos vivendo. Então eu já estava nessa fase de cego e surdo para aquilo que meu filho estava aprontando. Quando eu cheguei em Porto Alegre, na primeira noite eu tive um sonho. Neste sonho, eu estava com o meu filho, com o Rubens, ele estava de mão dada comigo, e estávamos indo em direção ao riacho para a gente brincar nas águas lá do rio, né, do riacho. E de repente ele deu um salavanco da minha mão e saiu correndo na frente. E eu vi que na trilha que ele estava, no meio do pasto, tinha uma serpente. Eu visualizei uma serpente enrolada, tomando sol. E eu gritei desesperado: Rubens, para, espera o papai. E ele olhou para mim, deu uma risadinha marota, não obedeceu, continuou correndo e eu desesperado atrás dele: para, espera o papai, para, espera o papai. E ele não parou. E ele pisou na serpente e a serpente picou ele. Eu acordei daquele sonho, atordoado, e Deus falou nitidamente comigo. Obediência que não é imediata, não é obediência e pode ser fatal. Foi nessas palavras: obediência que não é imediata, não é obediência e pode ser fatal. Meus amados, aquilo entrou na minha alma como uma flecha. Quando a manhã chegou, eu pedi perdão para Jussara e eu tomei uma decisão diante de Deus de nunca mais ser cego e surdo para as necessidades do caminho da disciplina. A criança precisa ser ensinada no caminho correto.
E isso faz parte para a vida. E eu aprendi essa lição. Eu não sei exatamente qual é a sua experiência com obediência. A minha, eu sei. Em toda a minha infância e adolescência e juventude, eu sempre fui conhecido como uma criança rebelde, relutante, que não se dobrava à obediência. Eu cresci sem pai, então minha mãe cortou uns bons pedaços comigo, procurando me ensinar, mas eu era relutante. Eu queria fazer as coisas do meu jeito. E também tive problema com professores, também tive problema com patrões, tive problema com pastores. Eu era, como eles dizem, né? Tupetudo. Eu enfrentava. Eu não ficava quieto quando as pessoas falavam alguma coisa que eu pensava diferente. Eu retrucava. E Deus teve que amassar muito esse barro aqui e me moldar a essa questão do discipulado. Mas, graças a Deus, eu aprendi muito e ainda continuo aprendendo. E quando eu aprendi, uma das coisas que a disciplina da obediência me ensinou e exigiu de mim foi fazer o caminho de volta. E eu vou te dizer que eu tive que pedir perdão a várias pessoas que estavam numa posição de liderança e que queriam o meu bem, mas eu enfrentava, porque eu queria prevalecer na minha própria independência. E independência no reino de Deus é morte. Por isso é tão importante que nós aprendamos o caminho do discipulado. E isso começa com uma atitude de obediência constante, nas mínimas situações, mas de forma perseverante, né? O que é que faz com que nós sejamos tão relutantes ao caminho da obediência? Eu vou te dizer, isso não é nenhuma revelação nova para você, você vai reconhecer isso. O primeiro é o orgulho. O orgulho impede que nós sejamos obedientes, né? Não queremos admitir que a outra pessoa sabe mais do que a gente. Não queremos admitir que o jeito da outra pessoa que está tentando nos ensinar é melhor, é superior ao nosso. Nós somos orgulhosos demais para aprender dos outros, queremos aprender através dos nossos próprios erros. Isso pode ser fatal. E isso é muito triste, né? A atitude de independência é o que nos leva para uma vida totalmente sem parâmetros, sem fundamentos e sem limites. Esta é a história de Caim e é também o que revela a oferta que ele oferece a Deus, né? Lá em Gênesis capítulo 4, você vê lá a história de Caim e de Abel. Como que Caim ofereceu uma oferta ao Senhor e Abel também ofereceu uma oferta ao Senhor. Caim ofereceu do fruto da terra, né, daquilo que ele era lavrador da terra, então ele pegou o melhor que ele podia lá para oferecer uma oferta ao Senhor. Enquanto que Abel, ele buscou um cordeiro, uma ovelha, né, pastor, mas ambos, tanto Abel quanto Caim, já tinham sido ensinados pelos seus pais, né, Adão e Eva, sobre o caminho da redenção, como Deus os abraçou, os acolheu quando eles pecaram e um animal foi imolado e eles viram aquilo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eles entenderam a missão, eles entenderam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apresentado nas Escrituras antes mesmo de Deus ter feito o Éden ou Adão e Eva. Eles entenderam que aquilo era um trabalho que o próprio Deus tinha estabelecido e que se culminaria na vinda de Jesus, o Filho de Deus. Tanto que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Abel entendeu isso claramente, ele não inventou aquela oferta. Não, aquilo já tinha sido revelado para eles. Mas Caim não quis. O que Caim fez? O Caim apresentou uma outra alternativa para a expiação. Qual é essa alternativa? Eu dependo de mim mesmo. Eu posso ser a solução. A palavra de Deus já nos diz: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força. Isso não é confiar no outro, não, é confiar em si mesmo. E Caim não quis aceitar aquilo que tinha sido oferecido por Deus, ensinado por Deus sobre o caminho de volta. Ele quis depender de si mesmo. E eu vou te dizer, até hoje, nós temos esse protótipo. Todas as religiões fora do cristianismo e do judaísmo, que aponta para a necessidade de um Salvador, é centrada na oferta de Caim. Eu dependo de mim mesmo, ou de boas obras, ou eu dependo de eu reencarnar e voltar para melhorar. Sacrifícios, boas obras, tudo isso está centrado na oferta de Caim, ou seja, eu me basto. E isso é totalmente à parte daquilo que Deus nos chamou, né? Essa atitude de independência nos leva a uma ação de desobediência e contrária ao discipulado. O outro caminho que é contrário à obediência é o do comodismo. O que seria isso? Não querer lidar com o desconforto da disciplina. Você já percebeu que muitos de nós temos problema com isso? É daí que também surge a situação de preguiça no trabalho. Fazer do modo mais fácil, mas que não produz os mesmos resultados. Você já percebeu que fazer caminhada ou exercício físico não é uma coisa muito agradável? Por quê? Você tem desconforto. E o desconforto faz com que nós retrocedamos, que nós não sigamos em frente no propósito. Toda boa obra vai exigir de nós uma disciplina. E essa disciplina vai gerar desconforto. Então, orgulho é contrário à obediência e à disciplina. A atitude de independência é contrário à obediência e à disciplina. E o comodismo, alguns chamam de hedonismo, né, que é buscar o prazer, viver para o prazer, mas a vida não é assim. A vida requer de nós disciplina em todas as áreas, tanto no contexto físico, como no contexto de trabalho, de produtividade, como no contexto de alimentação. Qualquer coisa que vale a pena, que é algo que é bonito, tá? É valoroso, vai custar alguma coisa e muita disciplina. Veja, por exemplo, um quadro artístico. Não acontece de repente, não. É um exercício de trabalho contínuo. Um artista, muitas vezes, ele demora meses numa mesma pintura. Da mesma forma, você vê um trabalho de madeira entalhado. Gente, aquilo é disciplina, sem que a pessoa esteja ali cuidando das minúcias, né, dos pequenos detalhes, se disciplinando a fazer da maneira correta, não sai. Então você hoje vê, né, um guarda-roupa que você compra assim, produzido a toque de caixa, né? E alguns falam, isso é móvel das Casas Bahia. Você compra, parece que está tudo bonitinho lá. Não dura nada. Você mudou de lugar, já vai ficar tudo estabufado. Por quê? Foi feito muito rápido, com material ruim. Agora, tem alguns de nós que ainda temos móveis na nossa casa que não foi feito assim não. Custou. Você encomendou, né? E a pessoa gastou muito tempo trabalhando
para que aquele imóvel saísse da maneira correta. Isso tem um valor muito diferente no mercado. Mas isso faz parte da nossa vida. E quando Deus nos chama para sermos discípulos dele, discípulos de Jesus, ele leva em consideração todo esse contexto que faz parte da vida. Tá? E no reino de Deus, não tem outra alternativa para nós. Nós teríamos que estar bem atentos ao que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para um reino que nós chamamos de reino da luz, reino dos céus, mas neste reino tem um Senhor. Jesus é o Senhor. Lá em Atos capítulo 2, verso 36, Pedro, no seu primeiro discurso, onde alguns milhares de pessoas se converteram, ele diz: olha, esteja bem certo entre vocês, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. Então, no reino de Deus, existe um Senhor. No reino de Deus, tem um mestre. Jesus é o mestre. João capítulo 13, verso 13, Jesus falando com os seus discípulos, ele diz: olha, vocês me chamam de Senhor e mestre, e fazem bem, porque eu sou isso. Agora, não tem jeito de você eliminar isso, criando os seus próprios caminhos. No reino de Deus, Jesus, que é Senhor, que é mestre, ele também se apresenta como sendo o caminho. Lá em João capítulo 14, verso 6, nós já lemos, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Sendo assim, não tem como você traçar o seu próprio caminho. Eu penso diferente. Eu sinto muito que você sente e pensa diferente. Essa sua diferença faz de você uma pessoa que não é um discípulo de Jesus. Eu penso diferente do caminho que já foi estabelecido. Eu penso diferente do mestre que é Jesus. Eu tenho uma maneira de viver diferente daquela que o Senhor estabeleceu para que eu viva. Não tem jeito. É totalmente impossível. Então, aceitar o Senhor Jesus apenas como Salvador não funciona. Ele é Senhor e ele nunca abriu mão desta posição no reino, Ele é o Senhor. Então, eu quero chamar a nossa atenção para os dias que nós estamos vivendo hoje, onde essa palavra obediência se encontra tão desgastada, mas ela nunca deixou de existir no reino de Deus. E nós temos um padrão. Esse padrão é o próprio Deus. Jesus é este padrão a qual nós devemos imitar. Ele é o mestre. E qual que é o objetivo do discípulo? Se tornar como o mestre. Este é o seu alvo, é que ele aprenda ao ponto de se igualar ao seu mestre, E esta é também a fala de Jesus para os seus discípulos, que nós atinjamos aquilo que ele é, que nós sejamos mais e mais parecidos com ele. Isso é impossível de acontecer sem que nós caminhemos na plataforma da obediência e da disciplina. Diante dessa realidade, eu pergunto para nós: somos mesmos discípulos do Senhor Jesus? Você poderia apontar na sua caminhada cristã algumas áreas específicas onde você tem resistido obedecer? Você sabe ser o certo, já teve revelação, o Espírito Santo te mostrou e você tem resistido até hoje, resistido à mudança, resistido à reconstrução da sua vida pelo amor de Deus, pela verdade de Deus? Nós precisamos fazer
um exame da nossa própria consciência e ver aquelas áreas onde o Espírito Santo, de uma forma repetitiva, tem lidado conosco, tem buscado nos aperfeiçoar, tem trazido luz aonde nós estamos ainda tendo trevas, buscando um conserto, buscando uma transformação na nossa vida, mas nós resistimos. Isso é porque a obediência não foi aplicada nesse processo. Então, o objetivo dessa nossa caminhada, o caminho do discipulado, nesse mês de novembro, é que nós tenhamos nossos olhos abertos para essa realidade, a necessidade de uma vida disciplinada e obediente, e que nós apliquemos essas verdades no nosso caminhar diário. Isso como homem, como mulher, como pai, como mãe, como patrão, ou também como funcionário, como membro da igreja, como pastores. Todos nós estamos em categorias diferentes e muitos de nós em diversas dessas categorias, onde nós precisamos aprender a obedecer. Que o Senhor nos abençoe e abra o nosso entendimento para essa realidade, porque sem isso nós não vamos muito longe. E eu termino aqui com 2 versículos para você considerar. Um está lá em Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5. Os 2 últimos versos de Provérbios capítulo 5, que fala assim: quanto aos perversos, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Ele morrerá pela sua falta de disciplina. Obediência que não é imediata não é obediência e pode ser fatal. Não esqueça disso. Ele morrerá pela sua falta de disciplina. A palavra não quer, nos ensina que Deus não quer que nós andamos dessa forma. O outro versículo está lá em Tiago capítulo 4, verso 17, que diz: todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, se a palavra de Deus está batendo na nossa porta, nós sabemos o que nós precisamos fazer, sabemos qual é a disciplina que nós precisamos nos submeter e resistimos a isso, alguma coisa está muito errada com a nossa atitude e certamente isso nos caracteriza como sendo um não discípulo de Jesus. Deus te abençoe.